Observe o infográfico que aparece aí para você na tela. Água que você não vê, você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. E aí nós temos então listado nesse infográfico vários produtos do cotidiano, como cerveja, arroz, manteiga, leite, queijo, batata, carne de boi, banana, carne de frango, e mostrando a quantidade de litros de água que são necessários para a produção desses elementos. E aí o enunciado vai dizer o seguinte: num levantamento no site Meio Ambiente mostra dados importantes relacionados ao consumo de água no Brasil. O infográfico expõe dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. No infográfico, o uso desse recurso tem o objetivo de uso desse recurso. Qual recurso? A linguagem verbal associada à linguagem não verbal. A linguagem não verbal, nós temos os números com os dados estatísticos e a imagem, da quantidade de água que é utilizada na produção de cada elemento. Por exemplo, no elemento, na manteiga, que a gente tem 18.000 litros para 1 quilo de manteiga, a gente vê que o balãozinho, a gota de água é muito maior. Então está reforçando, tentando mostrar de uma forma muito clara para o leitor o quanto de água acaba sendo utilizada na produção de algo que está no cotidiano dele. Então exemplifica de uma forma muito concreta. É como se desenhasse mesmo para o leitor. E aí, a alternativa que mais corresponde, então, a essa relação entre o texto verbal e o não verbal é a que diz: exemplificar alguns meios pelos quais uma pessoa consome água potável. Porque ela consome sem perceber, como diz a frase. Olha o elemento verbal aí, sendo bem importante para a gente responder essa questão. Você consome sem perceber. É isso que dizia o texto. Já o enunciado, então, a alternativa que diz: mostrar que o consumo de água potável aumentou no Brasil nos últimos anos, a gente não tem esse dado no infográfico. Então, é preencher pelo texto. Explicar a importância do consumo consciente de água potável. Isso é o que vai ocorrer depois da leitura. Isso é o que o próprio leitor vai formular depois que ele lê essas informações. Mas não é o texto que faz isso, é um processo posterior ao texto. Identificar os produtos que requerem a utilização de água potável para a sua produção. Essa alternativa é a que mais confunde, porque realmente, aqui nós temos produtos que requerem a utilização de água potável na sua produção. No entanto, não são todos os produtos. Aqui são alguns produtos, inclusive como a parte verbal disse, veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então, são itens listados do cotidiano. Então, não são todos os produtos, que utilizam água em sua produção. Água potável em sua produção. E outra questão também, ele não apenas identifica. Se a gente percebe a relação entre texto verbal e não verbal, não é só a identificação, mas é aquela questão que eu tinha explicado, de exemplificar, de como se desenhasse mesmo para o leitor de uma forma mais concreta, que é a questão do desenho ali da gota. Portanto, não é só identificar, tem algo a mais aí. Esse algo a mais seria o exemplificar. Categorizar os produtos mais consumidos pelos brasileiros. Não faz isso. Ele não lista pra gente quais desses produtos são mais consumidos pelos brasileiros. Portanto, a alternativa correta é exemplificar alguns meios pelos quais uma pessoa consome água potável.